estudamos isso, observemos que a comunhão cristã, portanto, ela não está fundamentada naquilo que somos, não está fundamentada em nós mesmos. Por quê? A pergunta que eu fiz foi essa: por que não conseguimos? Porque, queridos irmãos e irmãs, se nós tentarmos viver a comunhão cristã em nós mesmos, nós não vamos fracassar. Nós não conseguiremos, não temos comunhão, se nós quisermos viver segundo aquilo que somos. Não temos comunhão. E muitas vezes nós queremos construir os nossos relacionamentos, queremos viver em comunhão com alguns critérios que definimos. Eu quero ter comunhão com quem é meu amigo. Eu quero ter comunhão com a pessoa que tem os mesmos gostos que eu tenho. Eu quero ter comunhão com pessoas que eu tenho afinidade. Eu quero ter comunhão com pessoas que torcem para o mesmo time que eu torço. Afinal de contas, os irmãos concordam comigo que o maior time do Brasil, vocês sabem qual que é, não é? Podem falar, né? Flamengo, né? Então, essa é a grande questão. Se nós tentarmos desenvolver a comunhão cristã, os nossos relacionamentos baseados naquilo que somos, naquilo que gostamos, naquilo que esperamos, naquilo que buscamos, nós iremos fracassar. Não temos comunhão, meus irmãos, quando vamos fundamentá-la em nossa própria pessoa. Entenda isso. Entenda isso. Percebamos uma verdade central: se a nossa comunhão depender daquilo que somos, nós não conseguiremos, porque nós somos pecadores. Nós não conseguiremos porque somos imperfeitos. Não conseguiremos porque somos limitados. Eu sou limitado, eu sou pecador, eu sou falho. Da mesma forma você é. Precisamos compreender isso. Eu vou te decepcionar. Eu, Rodrigo, pastor da igreja, vou te decepcionar. E como também você pode me decepcionar. Haverá momentos em que as decisões que eu tomarei, as atitudes que seguirei, não serão atitudes, decisões que você vai concordar. E isso talvez possa abalar a nossa comunhão. E certamente vai abalar se essa comunhão estiver fundamentada em gosto, em predileções pessoais. Meus amados irmãos e irmãs, então, entendendo que a comunhão cristã não está fundamentada naquilo que somos, pensamos, desejamos, a comunhão cristã, ela precisa estar fundamentada em Deus. Em Deus. Não há comunhão sem Deus. Não há relacionamentos saudáveis sem Deus em nossas vidas. Quando não temos condições, porque a fonte da comunhão é Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a obra de Deus. E é isso que o apóstolo João coloca para nós no versículo 5. Ele diz assim, olha de novo na sua Bíblia: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Primeiramente, o que é importante destacar aqui, João, ele não é o autor da mensagem. João não descobriu essa mensagem. João não é um filósofo que fica a indagar e a buscar saberes mais elevados, conceitos mais abstratos. João não é um homem que tenta criar uma teoria da comunhão, uma teoria dos relacionamentos, uma teoria do comportamento humano. Não, João, ele é um homem que diz a mensagem que dele ouvimos. Quem é esse dele? A quem ele se refere? Ao verbo da vida. João refere-se aqui ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aquilo que eu ouvi de Jesus Cristo. Jesus Cristo este que eu toquei, que eu ouvi, que eu caminhei com Ele. Ele me diz o que é. E ele fala então: dele ouvimos e o que? Vos anunciamos. Então, primeiramente, João não é o autor. Ele não inventou, mas ele recebeu de Deus. Jesus revelou. E aqui é algo importante dizer, que João, ele não tem nada a acrescentar àquilo que ele ouviu. Ele não diz: e a mensagem que dele ouvimos e aperfeiçoamos para transmitir a vocês. A mensagem que dele ouvimos e contextualizamos para que vocês compreendam. Não. Ele diz: ouvimos
E vos o quê? E vos o quê? Anunciamos. Meus irmãos e irmãs, nós temos que compreender que a igreja de Jesus, ela está fundamentada nos ensinos de Jesus e na fé apostólica. A mensagem que proclamamos neste púlpito é a mensagem apostólica. É a mensagem que vem dos apóstolos de Cristo Jesus. É a mensagem que vem do próprio Senhor Jesus. É exatamente aquilo que ele ouviu, ele anunciou. E o que é que João anuncia? Qual é a mensagem de João? Deus é o quê? Deus é luz. Deus é luz e nele não há trevas alguma. E quando consideramos essa realidade que Deus é luz, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai trabalhar o que significa Deus ser luz. Ele vai trabalhar 4 aspectos acerca de Deus ser luz. Primeiramente, Deus é luz. Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Vamos pensar aqui, irmãos, um pouco acerca disso. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Você só conhece a Deus porque Deus se revelou a você por meio das Escrituras. Nós só conhecemos a Deus porque Ele é quem tomou a iniciativa. Nós só conhecemos a Deus porque da natureza de Deus revelar-se, assim como é propriedade da luz brilhar, é da natureza de Deus se fazer conhecido. E quando nós olhamos para a revelação, quando consideramos a revelação geral, a revelação especial ou específica, na revelação geral Deus usa o que é a natureza para se revelar, não é? Vocês concordam? Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Deus não somente usa a natureza, mas Deus também usa o que é nossa própria consciência. Deus se revela a nós através da consciência. Um exemplo muito simples: o conceito de certo e errado. Em qualquer cultura, em qualquer, digamos, tribo, ou em qualquer pessoa da face da terra, ela tem uma consciência de moralidade. Isso é uma evidência da revelação de Deus de modo geral. Mas Deus também ele se revela por meio das Escrituras. Tanto é que o Senhor Jesus fala: examinai as Escrituras. Mas a revelação completa, perfeita, cabal de Deus foi na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado. E meus irmãos, quando nós pensamos em comunhão, não dá para vivermos em comunhão sem reconhecermos que Deus é luz. Qual é a função da luz? Iluminar. Qual é a função da luz? Aquecer. Qual é a função da luz? Mostrar aonde existe sujeira. Qual é a função da luz? Permitir que enxerguemos. E quando pensamos acerca desses fatos, o pastor Augusto Nicodemos ele vai dizer que Deus é luz. Portanto, segue-se que quem professa ter um estreito relacionamento com Deus deve exibir santidade em sua vida. O que isso quer dizer? Se eu falo que tenho um relacionamento com Deus, e se Deus é luz, a minha forma de vida tem que ser uma vida de santidade. Se eu falo que conheço a Deus, que me relaciono com Deus, a minha vida tem que ser uma vida correta diante dele. As minhas decisões têm que ser para agradar a Deus. Então, o apóstolo João, ele fala que Deus é luz, no sentido de que Deus naturalmente se revela. Deus é luz não somente é da sua natureza revelar-se, mas Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. E meus irmãos, o quanto que isso é importante para nós, porque se nós não entendemos que Deus é luz, nós não temos condições de ter uma comunhão verdadeira. Por quê? Quando nós pensamos na pessoa de Deus, o Deus perfeitamente, com perfeição moral absoluta, é reconhecer que em Deus não há mancha alguma. Deus não pode ser mais amor, Deus não pode ser mais justo, Deus não pode ser mais santo do que Ele já é. Deus é absoluto, é completo, é total. Em Deus não há imperfeição. Deus é perfeito em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele sente, em tudo que Ele decide. O que nós temos que entender é que Deus é puríssimo em seu ser, em suas palavras, em suas obras. Portanto, não há trevas alguma em Deus, não há mal algum em Deus, não há erro algum em Deus. E
E quando nós falamos acerca disso, nós precisamos reconhecer, meus amados irmãos e irmãs, o quanto que precisamos considerar essa verdade. Também Deus é luz, mas a palavra vai nos mostrar que Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada fica. Quando você vai dirigir na estrada à noite, dirija o carro com os faróis apagados. Dirija, imagina lá. Imagina você estar numa estrada desconhecida. Uma estrada que é extremamente com curvas bastante acentuadas. E à beira você vai ter precipícios, digamos assim, não é? Como será dirigir numa estrada escura? Obrigado, irmão. Numa estrada escura, sem nada enxergar. Primeiro, você não vai dirigir. Se você tiver bom senso, você não vai dirigir. Você vai esperar o dia clarear. Você vai esperar a luz do sol brilhar. Meus irmãos e irmãs, sem a luz de Deus nós não conseguimos enxergar o perigo. Sem a luz de Deus nós não conseguimos enxergar a escuridão que estávamos. Sem a luz de Deus nós não conseguimos prosseguir, caminhar. Isso é algo importante porque quando falamos que Deus é luz, João diz que Deus é luz, Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Deus, Ele conhece profundamente os seus pensamentos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos sentimentos. Deus sabe as motivações do nosso coração. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E quando pensamos na luz, as trevas não podem prevalecer à luz. Se apagássemos essas luzes, ficaríamos aqui no breu, não é? Mas se rapidamente acendêssemos, as trevas se dissipariam. Meus queridos irmãos, Deus é luz. Deus é luz no sentido que nele não há treva nenhuma. E quando nós pensamos no conceito de trevas em João está trabalhando trevas no conceito moral e espiritual. Quando nós pensamos em trevas, podemos pensar em falta de amor. Quando pensamos em trevas, podemos pensar em falta de perdão. Quando pensamos em trevas, podemos pensar no ódio. Podemos pensar na rebeldia. Podemos pensar em tudo aquilo que traz dor e sofrimento. E João, então, no versículo 5, ele apresenta a cada um de nós o quê? A natureza de Deus. A natureza de Deus. Deus é luz e nele não há o quê? Trevas alguma. Então, se a comunhão cristã não está fundamentada em nós, naquilo que nós somos, em nossos desejos, gostos, predileções, mas está fundamentada na pessoa de Deus, naquilo que Deus é, no caráter de Deus, nas obras de Deus, como que eu pratico a comunhão? E o versículo 6 a 10, então, João, ele vai apresentar a cada um de nós aquilo que se constitui como prática. Mas antes de João nos mostrar como que praticamos, é importante que nós identifiquemos aquilo que os falsos mestres, estão lembrados do domingo passado, quando eu falei de falsos mestres, lobos cruéis, que estavam sendo de grande ameaça para a igreja em Éfeso. E vocês estão lembrados que o ensinamento desses lobos cruéis, qual que era o ensinamento deles? Eles ensinavam, uma das questões que ensinavam, que o corpo não afeta o espírito. Aquilo que eu faço com o meu corpo não afeta o meu espírito, porque o meu espírito ele é isento da contaminação do corpo. E vocês estão lembrados que falamos que o grande ensinamento deles é que não importa a moralidade, não importa como eu vivo a minha vida, isso não afeta o meu relacionamento com Deus. Agora para pensar, meus irmãos, o quanto que isso é extremamente perigoso, nocivo, doentio, estraga a nossa vida. Esses ensinamentos se constituíram grandes erros no início da igreja, e João ele vai combater ferrenhamente esses falsos ensinos, porque os falsos ensinos, preste atenção nisso, aquilo que é falso ensino afeta a nossa comunhão com Deus.
Falsos ensinos afetam o nosso relacionamento com as pessoas. Quer um falso ensino simples? Qual falso ensino hoje que é muito comum em nossos dias? Que diz respeito a relacionamentos. Ele não quer falar comigo, ele que fique lá. É um falso ensino isso? Não é. Não é? É um falso ensino. O que a Bíblia nos ensina acerca disso? Falsos ensinos, eles são bastante graves para a vida da igreja. E a categoria que João trabalha aqui, nós temos a identificação, e aqui eu compartilho aquilo que eu vi com o Hernandes. Ele vai trabalhar aqui que existe os falsos ensinos, os falsos mestres. Eles abordavam 3 tipos. Eles afetavam a vida humana em 3 aspectos. Primeiro, o falso ensino vai nos levar a enganar as outras pessoas, ok? Enganar as outras pessoas. Vejamos o versículo 6, olha na sua Bíblia, por favor. Fala assim: sede servos, que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebe esse falso ensino aqui? João está combatendo o falso ensino. Olha só: sede servos, que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas. O que os falsos mestres ensinavam? Olha, você pode ter comunhão com Deus, porque isso é uma questão espiritual. O que você faz com o seu corpo, isso não importa. O que você faz com a sua vida, isso não importa. Isso não afeta o seu relacionamento com Deus. Irmãos, como que isso se constitui no engano às pessoas? O pecado é uma realidade caída humana, que ela tem essa sagacidade para nos induzir a enganar as pessoas. O pecado sempre fará com que nós tomemos uma atitude de camuflar, uma atitude de não mostrar aquilo que realmente somos. O pecado ele sempre vai nos impulsionar a passar para as pessoas o que nós não somos. O que isso é? Máscaras. O pecado faz com que nós usemos máscaras. O pecado faz com que nós tentemos enganar as pessoas. E meus irmãos e irmãs, João está dizendo o quê? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantas vezes estamos andando em trevas? Andando em trevas. O que é andar em trevas, irmãos? Não é no sentido místico, não é no sentido alegórico, mas andar em trevas é um fato real, que é uma vida imoral, uma vida amargurada, uma vida de falso perdão, uma vida de falta de humildade, uma vida de murmuração, uma vida de contendas, uma vida de contínuo estado de insatisfação. O que é andar em trevas? Para andar em trevas, irmãos, tem muito a ver com o estilo de vida que vivemos. Quantas das vezes nós não estamos bem? Estamos guardando ódio no coração, guardando ofensa de nossos irmãos. Estamos magoados. E nós fazemos o quê? Usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras. Quando eu ouvi o pastor Hernandes falando isso, isso me chocou. Todos nós usamos máscaras. Quais são as minhas? Quais são as suas? Que máscaras colocamos em nossos relacionamentos? Todos nós vendemos uma imagem nossa melhor do que de fato nós somos. Quando o apóstolo João está tratando acerca da comunhão que precisa haver com os irmãos, a comunhão que precisa haver com Deus, essa natureza pecaminosa, humana, que sem Cristo Jesus é escrava do pecado, que sem Cristo Jesus está num lamaçal de pecados. Quando nós compreendemos que o pecado nos induz, nos conduz e nos solidifica a enganar as pessoas, nós temos que parar e pensar e fazer uma autoavaliação.
Eu estou usando máscaras? Que máscaras estou usando? E é algo muito sério, meus irmãos e irmãs, aqui. Desconfie de todo crente que faz propaganda de sua própria espiritualidade, né? Todo crente que chega, olha, eu sou um cara muito bom. Eu sou um cara que leio a Bíblia tantas vezes, oro tantas horas, faço isso, faço aquilo outro. Eu não tenho ofensa com ninguém, todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão. Eu fico desconfiado. Toda pessoa que promove a si mesmo, toda pessoa que enaltece a si mesmo, que tenta passar uma imagem de super espiritual, pode ter certeza, ele está botando uma máscara. Meus irmãos e irmãs, o que a palavra vai nos ensinar é que nos lembramos daquela parábola do fariseu e do publicano. As pessoas mais santas são aquelas que choram na presença de Deus por causa dos seus pecados. As pessoas mais santas são aquelas que têm consciência do quão o seu coração é perverso. As pessoas mais santas são aquelas que conseguem perceber a dinâmica maligna operando no coração dos pensamentos. Sabiam disso? Enquanto o fariseu se gabava, eu sou o cara, eu oro, eu estudo a palavra, eu conheço tudo. O publicano falava assim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Meus amados irmãos e irmãs, por que João fala que Deus é luz? Vocês estão lembrados que eu disse agora há pouco? A luz, ela tem a função de iluminar e mostrar onde está sujo. Se nós deixássemos somente algumas luzes acesas, nós não conseguiríamos enxergar detalhes. À medida que acendemos todas as luzes, se projetássemos uma forte intensidade de luz sobre esse piso, sobre a parede, sobre essa folha, sobre a minha mão, nós veríamos a sujeira. Para que serve o microscópio? Para ver aquilo que os nossos olhos naturalmente não enxergam, mas estão ali. A luz de Deus é como um microscópio que vê com profundidade, com clareza. O que nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, para vivermos em comunhão, preste muita atenção nisso, para termos comunhão uns com os outros e termos comunhão com Deus, nós precisamos ter mais intimidade com Deus das luzes, com Deus que é luz. Nós precisamos, diante do Senhor, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, faz de mim um homem, uma mulher, segundo a tua palavra. Deus, eu tenho pecado contra ti. Nós precisamos, meus irmãos, porque o pecado ele tem esse engodo de enganar os outros de quem realmente nós somos. Quer saber quem realmente você é? É a questão que é difícil. Pergunta ao seu cônjuge, quem é casado. Dentro de casa não existe máscaras. Às vezes a gente tenta colocar umas máscaras de casa, né? Eu já fiz isso, irmãos. A gente tenta colocar máscara de casa, mas não fica muito. Em casa o homem se revela quem ele é, a mulher se revela quem ela é, e os filhos quem eles são. Queremos saber quem nós somos? Não perguntemos para os irmãos da igreja, não perguntemos para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos filhos. Não podemos, irmãos, ter comunhão com máscaras. Não somente isso, os falsos ensinos queriam induzir ao engano, mentimos, não praticamos a verdade, mas João também vai falar no versículo 8, enganar a quem? A nós mesmos. Se enganar os outros é o quê? Um grande erro? Enganar a si mesmo é uma grande tolice. Porque não tem coisa pior do que enganarmos a nós mesmos. E como que o pecado, a nossa natureza humana caída, ela nos conduz, ela nos influencia, ela nos bombardeia para que nós nos enganemos a nós mesmos. Olha o versículo 8, olha na sua Bíblia. Se dissermos que não temos pecado algum,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Irmãos, é extraordinário reconhecer isso que a palavra de Deus diz, embora seja muito duro. A igreja em Éfeso estava sofrendo com falsos ensinos, pessoas queriam enganar a si mesma. Qual é o engano a si mesmo? Não importa como eu vivo a minha vida, isso não afeta o meu relacionamento com Deus. Se eu sou um jovem solteiro, eu vou transar com uma menina que aparecer na minha frente, ou com um rapaz que aparecer na minha frente. Se eu sou casado, pular cerca de vez em quando não tem problema. Fumar uma droga, beber uma bebida alcoólica não tem problema. Enganar meu pai e minha mãe não tem problema. Porque isso não afeta o meu relacionamento com Deus. Opa! Né? Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos, não é? E aí então vamos tornar a igreja um show. Vem para a igreja, né? E a igreja torna-se qualquer outro tipo de evento menos igreja de Cristo. Meus amados, isso é muito, muito sério. O apóstolo João está falando o quê? Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que eu acho extraordinário é que o apóstolo João, ele se inclui nisso. Em todos esses dissermos, tem 5 condicionais aqui. Condicionantes. Em todas elas, João fala, se dissermos. Ele não está se colocando no pedestal. Eu sou o grande apóstolo de Cristo, não é? Então eu não serei tentado. Vocês serão, mas eu não. Ele não está fazendo isso. Se vocês disserem, ele não está fazendo isso. Ele está se incluindo. E queridos irmãos e irmãs, tentar enganar os outros, como já disse, é grave. Mas enganarmos a nós mesmos é loucura, é burrice. Há um grande risco de nós estarmos equivocados diante ao espelho. A igreja em Laodiceia, ela se gabava, né? Nós somos o quê? Ricos, né? Nós temos tudo, nós somos a igreja, né? Olha para nós. Jesus falou aqui que vocês são pobres. Vocês são miseráveis. Auto-engano é terrível. Em Mateus capítulo 7, Jesus ele vai falar no final do Sermão do Monte, que chegarão diante deles e falarão: Senhor, Senhor, né? Vocês conhecem isso? Nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não realizamos milagres. E é interessante observar que essa declaração é uma declaração ortodoxa, Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor, e é fervorosa, Senhor, Senhor. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes pessoas que têm o conhecimento correto da Bíblia, até mostram um fervor espiritual, mas estão enganando a si mesmo. Como isso é sério? Como eu, Rodrigo, preciso me vigiar, porque também posso. E tantas vezes já cometi esse pecado de enganar a mim mesmo. O pecado faz com que nós façamos uma análise errada de nós mesmos. Como é que você tem se avaliado, meu irmão, minha irmã? Qual o seu autoexame? E o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou o quê? Pai Nosso, ele vai falar: perdoa os nossos pecados. Muitas das vezes nós não fazemos isso. Então, enganar a nós mesmos. O versículo 10 vai nos mostrar um outro tipo de engano. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E pior de tudo, meus irmãos, além do pecado, ele fazer com que enganemos as outras pessoas, enganemos a nós mesmos, é dizer que Deus é mentiroso, é enganar o próprio Deus. Irmãos, como temos que estar vigilantes contra esse fato? Porque se eu não admito que eu sou um pecador, se eu não admito isto, eu estou acusando Deus de cometer um grave erro. Se eu não admito os meus pecados diante de Deus, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Se eu não admito a minha condição perdida sem Cristo Jesus, e eu certamente cometo
um grave crime. Acuso Deus de cometer um grave crime. Por quê? Porque eu estou dizendo que a morte de Jesus na cruz foi inútil. Jesus não precisava morrer na cruz. Então Deus foi criminoso. Além de Deus ser mentiroso, Deus também é criminoso. Precisamos, amados irmãos e irmãs, nos atentar ao fato de que a vida de servos e servas de Cristo Jesus é um chamado à comunhão. Mas nós precisamos compreender que a comunhão não está baseada em nós, naquilo que somos, mas naquilo que Deus é. Precisamos estar atentos aos enganos do pecado, o engano que nos seduz e nos conduz ao quê? A mentirmos às pessoas, a nos enganarmos a nós mesmos e fazermos de Deus um mentiroso. Então, consciente de tudo isso que está sendo colocado, como posso eu, um pecador, ter comunhão com Deus que é santo? Como que eu posso ter comunhão com Deus, já que a palavra está nos mostrando que eu não posso dizer que não tenho pecado, que eu não posso dizer que eu cometo pecados? Como eu posso ter comunhão com Deus? Olha o versículo 7. Como praticar? Né? Então vamos lá, como que a gente vai praticar? Versículo 7 diz assim: mas, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De novo, vamos lá? Todos juntos comigo. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como que eu pratico esta comunhão? Como que eu posso então ter comunhão com Deus e com meus irmãos? O versículo 7 é muito claro. Eu preciso o que, queridos? Andar na luz. Ok? Andar na luz, como já disse, não é algo místico. Andar na luz é estilo de vida. Simples, muito simples. Você é mentiroso? Aí, não, os mentirosos já está mentindo, né? Assim, eu costumo mentir. Eu sou mentiroso, gente, pra caramba. Não é? Vou falar que não. Você já mentiu? Assim, eu minto. Tenho mentido? O que eu tenho que fazer? Parar de mentir. Eu sou uma pessoa que reclama de tudo na minha vida. Ó céus, ó vida. Eu sou um murmurador. O que eu preciso fazer? Parar de reclamar. Eu sou uma pessoa que fala mal das outras. Você viu aquele irmão, a coisa que ele foi toda amassada? Né? Você viu? Nossa, aquela irmã passou uma tão borrada, né? Você viu como é que o pastor Rodrigo está? Né? Você fica falando mal dos outros? Para de falar mal. Você fica guardando ódio no teu coração? Mas você lembra daquela vez em 1853? Isso não acontece nos casamentos aqui, né? Você lembra aquele dia que você falou aquilo? Irmãos, o que é andar na luz? Andar na luz é mudar o nosso estilo de vida. É reconhecer onde tem um pecado diante de Deus. É reconhecer onde tem um pecado diante dos meus irmãos. É chegar diante do Senhor e confessar a Deus os meus pecados. E mudar a atitude, mudar a maneira como vivo. O apóstolo João é muito claro: se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que precisamos então fazer é andar na luz. Quais são as trevas que você tem caminhado? Quais são as trevas da sua vida? Abandone-as, deixe-as e comece a caminhar na luz. Então, se você tenta enganar as pessoas, não engane mais. Se o irmão chega, irmão, bom dia, tudo bem? Aí você vai falar o quê? Não, não está nada bem, não estou bem não. Está tudo bem, né? Não é a situação normal que a gente faz? Tudo bem? Tudo bem, não é? Está bem? Não, não estou bem não. O que está acontecendo? Fala.
Coisas simples, queridos, do nosso dia a dia. Andar na luz, o que é? Admitir, eu pequei. Isso é algo extremamente sério, porque não tem como termos comunhão com os outros, eu estou mentindo para você. Não tem como a gente ter comunhão se eu estou guardando mágoa de você. Não tem como a gente ter comunhão se eu não falo com você. Não tem como a gente ter comunhão se a gente fica preso aos erros do passado. Precisamos o que? Perdoar, confessar, admitir, erramos, nos perdoe, me perdoe, eu te perdoo. Vamos caminhar agora. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos uma família linda. Nós somos servos uns dos outros. Não é assim a vida conjugal? Imagina um casal que se divorcia por causa de uma briga. Tem casais que se divorciam por causa de uma briga. Eu sei, vou fazer o seguinte: imagine se toda briga conduzisse ao divórcio. Todos nós aqui seríamos o quê? Já estaríamos o quê? Divorciados. Quantas vezes Samuel e Viviane discordamos um do outro? Quantas vezes você discordou do seu cônjuge? Até mesmo de divórcio. Precisamos o quê, meus irmãos? Perdoar. Admitir, eu realmente errei. Eu lembro-me quando seminarista em Recife, eu fui numa palestra para casais. Eu estava namorando o Vivi, eu acho que, não sei se era noivo, e o pastor era casado, recém-casado, não sei se você lembra. Eu nunca tinha ouvido aquilo, foi a primeira vez. Ele falou o seguinte: existe a palavra mágica no relacionamento conjugal. 3 palavrinhas mágicas. Deus é amor, estou brincando, isso não. Isso é verdade, mas é: eu errei, me perdoe, eu te amo. Irmãos, essas 3 palavras resolvem muitos conflitos. Admitir o erro. Eu errei. E o problema é que nós queremos nos justificar. Mas eu errei porque você fez aquilo. Eu errei porque você não fez aquilo. Eu errei porque você olhou assim. Não é? Eu errei. Admito. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Todos nós aqui somos pecadores que pecam. Agora, eu te amo. E a palavra de Deus diz o quê? Que o amor cobre multidão de pecados. E aí então, versículo 7, João nos apresenta essa realidade, andar na luz. E o versículo 9, ele vai falar o que? Olha o versículo 9. Todos juntos comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o que é extraordinário é percebermos que Deus não quer que somente andemos na luz, mas que venhamos de fato, de verdade, confessar os nossos pecados. Confesse. Confesse. E é algo mais extraordinário verificarmos no final do versículo. Ok, estou andando na luz, perfeito. Eu tenho confessado os meus pecados, perfeito. Eu confesso somente a Deus? Não, confesso a Deus é o não que eu errei, lógico, né? Por exemplo, eu briguei com a minha esposa: Senhor, eu errei com a minha esposa, me perdoa. Beleza, eu não trato com ela, resolver alguma coisa? Não resolve nada. Eu tenho que chegar e resolver com ela também. Então, se você errou com o seu irmão errou com você, você tem que chegar nesse seu irmão e resolver a questão. E aí então, existe algo mais belo que disse como que nós somos restaurados. No versículo 9 ainda está. O que diz o versículo 9 no final dele? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E queridos, Deus é fiel e justo. Estranho da palavra justo. Porque se eu pequei, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar pelo crime que eu cometi. Se eu quebrei a lei, eu tenho que pagar pelo erro que cometi. Mas por que Deus fala que é justo? Não seria justo então Deus me condenar? Não seria justo então sofrer o castigo? Seria justo. Porque quem pecou? Fui eu que pequei. Então é mais do que justo que eu pague pelo crime que eu cometi. Mas por que eu não pago? Por que eu não pago? Porque Jesus já pagou.
E Jesus já deu a sua vida. Jesus já derramou o seu sangue. Olha só. Eu que deveria pagar o preço, mas ele já foi pago. E quando o apóstolo João fala que se confessarmos nossos pecados, no original grego, a palavra confessar é a palavra que dá para a língua portuguesa homologar. A palavra homologar é concordar, eu concordo. Eu preciso concordar com aquilo que Deus diz. Deus, eu concordo que eu sou pecador. Deus, eu concordo que eu pequei. Eu concordo que eu é quem mereço o juízo e a condenação. Irmãos, confessar é algo específico, não é genérico. Confessar é dar nome aos bois. Deus perdoe pela multidão de meus pecados. Já fez essa oração? Eu já fiz várias vezes, eu já estou dizendo. Mas quando eu dei nome ao meu pecado, quando eu falei para Deus o que eu estava errando, aí sim eu posso ter plena segurança de que já sou, já fui, já estou justificado, já estou perdoado. Dê nome aos seus pecados. Confesse-os a Deus. Concorde com Ele naquilo que você errou, para que você possa receber gratuitamente a obra que Jesus Cristo realizou. Então, se eu concordo com Deus com que eu pequei, se eu concordo com Ele, Ele me justifica e Ele me perdoa e Ele é justo, porque Deus nunca vai cobrar o preço 2 vezes de um crime que já foi pago. Jesus já pagou. Precisamos confiar na obra que Jesus fez. Eu quero convidar, irmão, você a fechar seus olhos. Eu quero convidá-lo a fazer esse autoexame em sua vida. Como que você vinha pensando em como desenvolver relacionamentos? Se você pensava que desenvolver relacionamentos é com base naquilo que você é, com base naquilo que outra pessoa é, você viu que não é esse o caminho. A fonte do relacionamento é Deus. O que nós precisamos como povo de Deus é admitir os nossos pecados, pararmos de enganarmos as pessoas, parar de enganarmos a nós mesmos e concordarmos com Deus, confessando os nossos pecados, pedindo o seu perdão. Precisamos mudar de atitude. A confissão, o arrependimento, ele traz consigo os seus frutos. Jesus vai falar de frutos dignos de arrependimento. Eu pergunto a você, a partir de hoje, que mudanças você tem que buscar na sua vida? Quais são as trevas que estão lhe dominando? E você precisa abandoná-las, ir para a luz. Quero orar por você. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, reconhecemos que Tu és o Deus de luz. Reconhecemos, ó Pai querido, que nada está oculto aos Teus olhos. Reconhecemos, Pai querido, que Teu Espírito sonda os nossos corações, a nossa mente. Ó Deus, reconhecemos que não temos como enganá-lo. E assim, ó Pai, dá-nos, ó Deus querido, a graça, a alegria de termos, ó Pai, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração contrito que abandona, ó Deus, que confessa, que admite os pecados e, ó Deus amado, e foge deles. Ó Deus querido, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, trate, ó Pai, a primeira igreja batista de Pompeia. Deus querido, que nós vejamos, ó Pai, a começar por mim, a cada irmão que está aqui nessa noite,
uma profunda restauração movida por Teu Espírito Santo, em concordância com a Tua palavra, para que não venhamos mais nos enganar, não venhamos mais enganar nós mesmos, e nem falar que o Senhor é mentiroso, mas que possamos reparar os erros que temos uns com os outros, que possamos pedir perdão, que possamos admitir as nossas culpas, que possamos, ó Pai amado, caminharmos como uma família do Senhor, onde perdoamos, onde choramos juntos, onde, ó Pai, buscamos a reconciliação. Ó Deus, faz de nós uma igreja saudável para o louvor da Tua glória. Faz de nós uma igreja amorosa para o louvor da Tua glória. Faz de nós, ó Pai, um povo que verdadeiramente, ó Deus, seja luz e sal dessa terra. Obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo já pagou o preço. Obrigado pelo perdão de nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos capacita a vivermos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Como é bom, não é? Como é bom sabermos que não precisamos usar máscaras. Nós podemos ser íntegros, corretos. E se alguma falta houver, temos condições de admitir, pedir perdão, perdoar e juntos caminharmos. Uma coisa que o ministério, a palavra de Deus tem ensinado, que quando irmãos agem assim, quando eu admito os meus pecados e peço perdão ao meu irmão, e meu irmão faz o mesmo comigo, o nosso relacionamento é melhor do que antes. Quando existe a prática da palavra de Deus, se houver conflitos e a reparação dos conflitos, o relacionamento fica melhor. Algumas pessoas falam, mas nunca mais eu quero ter contato com aquela pessoa. Isso não é verdade. Não é isso que a palavra ensina. Porque quando verdadeiramente cumpro a palavra de Deus, nos tornamos mais íntimos. Porque veio para a luz. Saímos das trevas e aprendemos a nos amar mais, a nos respeitar mais e a servirmos mais juntos. Porque sabemos verdadeiramente quem somos. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado o prazer de viver e aprender isso com os irmãos. Amém? Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez colocar em pé. Vamos encerrar esse momento de culto, louvor, adoração a Deus, cantando cântico. Eu vou convidar a equipe de cânticos aqui à frente.
momento de louvor, adoração e também de exposição da Tua Palavra. Obrigado por falar conosco, Pai. Obrigado por podermos também falar contigo. Obrigado por estarmos reunidos, ó Pai. Agora dá-nos uma semana da presença, livra-nos e guarda-nos de todo mal. Que ao longo dessa semana tenhamos, ó Deus, a oportunidade de continuamente praticarmos a Tua Palavra, de modo que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus e possamos verdadeiramente, ó Pai, ser salvos nessa terra. E agora com o Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos, Deus abençoe e tenhamos todos uma boa semana. Vamos rápido. Tirar. Eu sei. Ai. Esperar ele acabar, não. Esperar acabar ali. Esperar acabar ali.